Paz do Senhor Jesus para vocês. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Eu espero do fundo do meu coração que todos estejam ouvindo esses áudios e sendo ministrados, né? Tá sendo assim uma bênção para quem está participando do propósito e tá ali atento, né, aos áudios, aquilo que os irmãos têm compartilhado. Eu tenho aprendido muito com cada um que tem compartilhado aqui. Louvo a Deus pela vida dos meus irmãos, assim, e de todos, né, todos os irmãos e irmãs que estão, assim, se identificando dentro do propósito e contribuindo, né. Espero ouvir mais vocês aqui, amém? Hoje a gente vai compartilhar Neemias capítulo 5, né? Hoje é o quinto dia. E eu não vou fazer a leitura aqui, né? Espero que você tenha lido. E é importante você ler, porque o Espírito Santo vai falar com você mediante a sua leitura, né? Isso é o que o Espírito Santo falou comigo quando eu li. Então é bem importante que você leia. Então leia primeiro, antes de você abrir esse áudio. Não vai pelas metades, não. Faz um negócio direito. Pelo amor de Deus, vamos fazer uma coisa de crente. Ímpio é que gosta dos três pelas metades, pular etapa, não respeitar processo, não respeitar a fórmula do negócio, quer fazer do jeito dele. Nós somos crentes, a gente faz tudo com ordem e decência, amém? Receba. Bom, gente, capítulo, né, 5 de Neemias, né? Eu quero só lembrar vocês de que aquele povo, né, que estava em Jerusalém, era o povo que tinha escapado de todo o massacre da invasão, né? A invasão que tirou o povo dali. Então restou um povo e aquele povo estava lá vivendo, né, na pobreza, na destruição. O rei da Pérsia, né, estava ali dominando, né, aquela região, e eles estavam vivendo em plena dificuldade, né? E do versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 5, a gente vai ver que apesar da dificuldade que o povo estava passando, todos aqueles que estavam ali em Jerusalém, os nobres que se mantiveram ali, que não foram para o exílio, né? Eles arrumaram um jeito de escravizar os seus próprios irmãos. Então, assim, o povo estava passando fome, o povo estava passando muita dificuldade, não tinha alimento, e eles estavam penhorando as suas casas, os seus bens, né, em troca de comida. E em cima desses juros, em cima desse penhor, era cobrado um juro alto. E as pessoas não estavam conseguindo pagar, né? As pessoas estavam passando por uma dificuldade grande e ainda por cima tinha que pagar juro para os próprios judeus, tá? Não era para outros povos, não. Era judeu cobrando de judeu, querendo enriquecer às custas do opróbrio, da pobreza, do sofrimento dos seus próprios irmãos, né? E isso vai demonstrar para a gente o quê? Que mesmo no tempo de restauração, no tempo que a gente, né, a restauração, ela vai trazendo para nós revelações do nosso verdadeiro estado. Ela vai trazendo à tona algumas sujeiras, algumas porcariadas que está sendo praticada. Ela vai mostrando para a gente algumas coisas que estão erradas, a gente precisa observar isso, né? Quando Neemias, ele fica sabendo dessa situação, ele fica muito irritado, porque ele fica estupefato, porque o povo já estava destruído, o povo já estava sofrendo, ainda por cima os judeus cobrando altos juros de judeus, se enriquecendo da pobreza do outro, vendo seus irmãos perecer, não tinha nem comida para o povo. Ele ficou muito chateado, ficou muito irritado, porque eles também, né, o Neemias juntava lá com os seus amigos, com os seus fiéis ali, fiéis que eu falo, aquele povo que estava do lado dele, né, para comprar os judeus de outras nações. Então eles estavam resgatando, né, alguns dos seus irmãos que tinham sido vendidos como escravo, e aí lá dentro de Jerusalém, o povo, os judeus escravizando os judeus, sabe? Então, assim, isso dá para a gente começar a ver que até mesmo dentro da crise, existem pessoas, né,
que vão querer se beneficiar da sua dor, que vai querer se beneficiar, que está se beneficiando da sua dor, do seu sofrimento, que está tentando arrancar algo, né? Obter benefício próprio através disso. E ali, naquele momento ali, né, do versículo 6 ao versículo 10, Neemias vai propor acabar com essa cobrança e fazer justiça, por temor a Deus. Ele temia a Deus. A gente vê que o coração de Neemias sempre estava na bondade, na misericórdia, no perdão, na justiça. Por quê? Porque ele temia ao Senhor. Ele era muito fiel a Deus, ele era muito cheio da presença de Deus. Então, isso demonstra o quê? Desse versículo 1 até o versículo 10, que a injustiça ela será revelada no tempo da restauração, tá? As injustiças que são praticadas contra nós, no tempo da restauração, ela será revelada. E tudo aquilo que está sendo abusivo, Deus trará à tona para impor a sua vontade sobre as nossas vidas. Então, olha como Deus usou Neemias brilhantemente para trazer esse tempo de justiça. Pensa quanto tempo aquele povo ficou sendo massacrado, cobrado, né, esses juros altos e tudo mais. Neemias chega e dá um basta nisso. Do versículo 11 ao 13, Neemias vai convencer os nobres a devolver as casas, os terrenos, as vinhas, os bens, né? Parte do dinheiro, né, que o povo já tinha pago, ele vai mandar também devolver. E assim foi feito. Deus, ele foi testemunha desse ato de justiça sobre os homens e mulheres que estavam ali restaurando os muros da cidade, ou seja, o povo estava trabalhando, o povo estava levantando a cidade de novo, ainda por cima estava vivendo aquela situação, né? Mas falou, não, peraí, ele tem uma conversa com os nobres, ele faz os nobres jurarem, os oficiais jurarem que eles iriam devolver tudo, que eles não iam cobrar. E você vê que a autoridade de Deus estava sobre Neemias, porque ele conversa com os nobres e os nobres calam-se. Ele começa a colocar assim a questão ali em pratos limpos e as pessoas se calam mediante. Mas não é que é o Neemias, é a presença de Deus, né, gente? A gente sabe que quando Deus usa uma pessoa, vem em cima dela, assim, sobre aquilo que ela fala, um peso de autoridade, né? E aí, olha para você ver, Deus levantando Neemias para trazer justiça para quem estava sofrendo, né? Olha que lindo. E uma coisa que eu achei muito interessante é que Neemias, ele se tornou um mediador entre os nobres e o povo, sabe? Fazendo que o povo recebesse de volta o que foi tomado deles no tempo de humilhação, no tempo de sofrimento, né? E aí a gente vê que Deus, ele é Deus de restituição, sabe? Só basta a gente se posicionar e tampar as brechas e edificar de volta a nossa vida em cima dos princípios do Senhor, que a gente vai sim obter a ajuda do alto. Neemias era a voz de Deus trazendo um basta sobre a injustiça. E nós também vamos ter essa voz. Se nós começarmos a edificar o nosso muro, colocar a nossa vida na presença de Deus, vai acontecer a mesma coisa. E do versículo 14 ao 19, Neemias, olha só, ele foi nomeado governador de Jerusalém pelo próprio rei Artaxerxes. Lembra? No capítulo 1, Neemias era o copeiro do rei. Ele vai lá para edificar a cidade, né? E quando é no capítulo 5, Artaxerxes levanta ele como governador. Isso demonstra que quando honramos a Deus, ele mesmo nos coloca em lugares mais altos. Diferentemente dos outros governadores, Neemias não oprimiu o povo com cobranças altas de impostos, porque ele temia ao Senhor. Ele se juntou ao povo, pegou pesado para restaurar o muro. Ele alimentava as pessoas que trabalhavam no muro todos os dias e também os visitantes de outras nações, porque o povo queria ver aquilo que estava acontecendo, né? O povo queria
contemplar. E eu acho muito bonito porque Neemias sempre pede a Deus que olha para o seu coração e olha para aquilo que ele está fazendo pelo povo, né? Isso é como se Neemias estivesse pedindo a bênção do Senhor sobre aquilo que ele faz. O Senhor, olha para o meu coração, olha o que eu tenho feito por esse povo, né? Me abençoa para eu continuar ajudando, né? E eu acho bem interessante, assim, que eu acredito que o rei Artaxerxes foi vendo tudo que Neemias estava fazendo e ele foi se agradando, né? Eu penso que sim, porque assim, se Deus inclinou o coração do rei Artaxerxes para promover Neemias de copeiro para governador, a gente pode ver que Deus estava se agradando daquela atitude. E ele dá mais autoridade ainda a Neemias mediante o povo que estava lá em Jerusalém. E além disso tudo, devido às obras que Neemias estava praticando, Deus prosperou a mesa de Neemias, lhe deu condições de alimentar outras pessoas de maneira excelente, que você vai ver lá, do capítulo 14 ao 19, você vai ver que Neemias alimentava muita gente, alimentava cerca de 150 pessoas por dia. A mesa dele comia 150 pessoas todos os dias. E mas isso não deixou ele soberbo, deixou ele com um coração de servo, sabe? Ele era justo. E ele não queria mordomia a custo do peso financeiro dos seus irmãos, porque ele, como governador, ele tinha direito a uma mesa farta, a privilégios. Só que ele sabia que isso ia custar caro, ia ser um peso no ombro dos irmãos. Ele não estava ali com esse propósito. O propósito de Neemias era trazer uma libertação para aquele povo, era para trazer de volta o esplendor, a glória, a dignidade à nação de Israel, né? E a gente vê Deus honrando Neemias. Então, o que a gente está observando aqui no capítulo 5? A gente observa que Deus ele forjou um coração de servo, um coração justo. E para que você possa, eu sempre falo isso, para que você possa herdar promessas, para que Deus possa te colocar em lugares altos, para que Deus possa te dar mais autoridade, para que Deus coloque você à frente, você precisa ter esse coração de servo. Você não pode pensar em benefícios só seus, você tem que pensar no todo. O seu coração tem que estar inclinado para fazer o coletivo, porque Deus ele usa uma pessoa para prosperar coletivamente o tanto. E a gente vê isso acontecendo na vida de Neemias, no capítulo 5. E a mesma coisa vai acontecer conosco no tempo de restauração, porque é por isso que Deus está trabalhando em nós. É por isso que Deus está edificando os nossos muros, Deus está colocando a gente para estabelecer princípios. Deus está reformulando, arrancando de nós tudo aquilo que o mundo nos contaminou para trazer a pureza e a santificação do reino de Deus. Então que nós hoje nesse dia, nessa manhã, nós possamos orar a Deus pedindo por isso. Pai querido, Pai amado, Senhor, é muito, muito maravilhoso, Pai, aprender de Ti. Eu creio, Senhor, que todos nós estamos sendo edificados, ó Pai, com essas lições. Mas eu quero te pedir nessa manhã, Senhor, algo, Pai, diferente. Eu quero aqui, Senhor, olhar para o capítulo 5 e pedir para o Senhor que o Senhor venha nos dar um coração de servo, assim como Neemias foi. Senhor, esse homem era justo. Esse homem se importava com as pessoas. Esse homem, ele não olhava para os seus próprios interesses. Em nenhum momento até agora, Senhor, nós vemos, ó Pai, Neemias pedir coisa alguma ao Senhor que não fosse, Pai, para benefício de todas as pessoas de Jerusalém. Senhor, que nós possamos ser essas pessoas também,
Nós sabemos, ó Pai, que nós esperamos de Ti os milagres da transformação, da restauração, da mudança na nossa casa, na nossa família. Mas nós não podemos, ó Pai, pedir isso só para benefício nosso. Nós precisamos, ó Pai, ter o nosso coração, esse coração de Neemias, esse coração, Senhor, que quer ver, ó Pai, a justiça, a dignidade, o esplendor da Sua glória sobre todos à nossa volta. Nós queremos colocar aqui, Senhor, a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, à mercê da Tua vontade. Nós queremos aqui, Senhor, operar em justiça. Nós queremos ser mediadores de outras pessoas também. Nós queremos ser Sua voz, a Sua autoridade para praticar a justiça do reino. E queremos também, Senhor, que o Senhor, claro, nos coloque em lugares, ó Pai, estratégicos, porque quando o justo governa, há paz sobre todos os povos. Quando nós estamos assentados, ó Pai, em cadeiras especiais, mas com o coração inclinado no Senhor, é o Senhor quem governa junto conosco. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja, Pai, preparando esses lugares para nós. Esteja o Senhor, antes de preparar, eu sei que esses lugares já estão preparados, vou até me corrigir aqui, mas esteja, Senhor, preparando nosso coração. Elimina de nós todo orgulho, toda soberba, toda rixosidade, autoritarismo, insubmissão. Nós precisamos temer ao Senhor. Coisa mais linda nesse capítulo, Senhor, é ver, ó Pai, que Neemias, ele não praticava a injustiça porque ele temia ao Senhor. Ele não queria, Senhor, sacrificar o povo em benefício dele próprio, porque ele temia ao Senhor. Ele não fazia, Senhor, as coisas que os outros governadores fizeram, porque ele temia ao Senhor, porque ele conhece o Senhor e sabe que o Senhor é Deus de justiça. Ele sabe que a nação estava passando, Senhor, pelo que estava passando, porque eles transgrediram, eles adulteraram, eles se corromperam mediante aquilo que o Senhor deixou, Pai, escrito através do seu servo Moisés. Mas, Senhor, nessa manhã, nós estamos aqui inclinando, Pai, o nosso coração a Ti, pedindo ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha sobre nós e que o Senhor venha trazer essa limpeza, essa purificação, esse temor, Senhor. Quando nós formos praticar qualquer coisa, quando nós formos fazer alguma coisa, que nós possamos colocar primeiro o Senhor. Que venha na nossa mente, será que Deus vai se agradar de eu fazer isso? Será que se eu der essa resposta, o Senhor não vai desagradar da maneira que eu tenho tratado meu irmão? E assim, Senhor, nós vamos ser impactados, nós vamos ser transformados. E vamos sim, Senhor, estar aptos a também, Senhor, colocar, Senhor, as nossas vidas para viver o extraordinário do Senhor. Pai, eu abençoo cada vida que vai ouvir esse áudio. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém? Esse foi meu áudio, agora eu quero ouvir o seu. Tá bom? Fica com Deus, gente. Paz.